Eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia em Abacuque. Agora você ficou assustado. Tem esse livro na Bíblia, Abacuque? Sim. Abacuque foi um grande profeta de Deus. Esse é um livro que pouco se fala desse profeta, um livro que muitas pessoas talvez nunca leram, mas é um livro tão atual para nós hoje. Eu creio que agora acabou a movimentação, porque agora neste momento quero ministrar a palavra de Deus. Então, se você que está com o celular, coloca no VibraCall, que agora o Espírito Santo de Deus vai falar. E quando o Espírito Santo fala, Deus age de uma forma sobrenatural. Então fique atento, quem tem ouvido, ouça que o Espírito Santo vai comunicar a esta igreja. Irmãos, você vai sair hoje daqui muito impactado. E você que está me vendo pela internet, certamente o Espírito de Deus vai falar ao seu coração nesta noite. Abacuque capítulo 2, verso 4, está escrito: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O tema da mensagem é lutar com Deus. Abacuque significa um homem que lutou com Deus, ou significa um homem que agarrou a Deus. Grandes eventos sacudiu o mundo. Pouco antes Israel, as 10 tribos de Israel foram levadas ao cativeiro da Síria. E a Síria era um império poderosíssimo, que tinha um armamento bélico de ponta naquele tempo. E passou os anos, de repente a Babilônia se levanta e aniquila aquela nação poderosíssima. E agora a Babilônia era um império poderosíssimo, que conquistou muitos territórios, muitas nações. E agora Israel está no foco desta nação poderosíssima. E o profeta de Deus está vivendo este momento, esse contexto de perplexidade, de angústia, de medo, porque ele estava vendo o que estava acontecendo no mundo, as nações, um destruindo o outro, sem piedade, sem dó. E nós vemos aqui que o profeta, ele está tão abatido, tão desanimado, e ele está decepcionado com Deus. E ele está tão amargo, ele é um profeta de Deus no templo, ele é um levita do templo, e ele se encontra. Na Bíblia aqui nós podemos ver o estado emocional, psicológico dele, abalado, decepcionado com Deus, desanimado. Mas ele teve uma atitude: eu vou subir na torre de vigia. Na torre de vigia era o local que os sentinelas ficavam postados para enxergar os inimigos. E ele entra numa batalha de oração nessa torre de vigia, e ele diz: eu não vou descer desta torre enquanto Deus não falar comigo, porque eu quero entender o que está acontecendo. Que Deus é esse que permite toda injustiça, desmando, nação, um destrói o outro, e as pessoas são esmigalhadas, são destruídas. Agora Israel está sendo oprimido, está sendo roubado, está sendo saqueado, e os caldeus, que são uma nação poderosíssima, agora está assolando nosso povo, e Deus não faz nada. Eu oro, eu clamo, jejuo, e Deus não faz nada. Mas ele teve uma atitude, subiu na torre de vigia e estava determinado: eu não saio daqui, da presença de Deus, enquanto Deus não falar comigo. E quando ele ora, quando ele clama, quando ele busca a Deus de todo o coração, Deus fala com Abacuque. E no verso 2, 4, no final, a frase é tão pequena, e Deus deixa bem claro: o justo viverá pela sua fé.
aquela resposta de Deus aos seus anseios, aquele questionamento de tudo que estava acontecendo, para ele foi muito forte, muito claro. Abacuque, o justo viverá pela sua fé. E ele teve o entendimento e o sofisma, todo o engano caiu por terra. Mas eu quero trazer algumas verdades que certamente Deus vai falar muito ao nosso coração. Primeiro, enquanto não entendemos a vontade de Deus, em meio à crise a qual nós passamos, nós ficamos oprimidos na nossa alma. E o sintoma é tristeza, decepção, questionamento. Puxa Deus, se Deus é bom, por que está permitindo tudo isso acontecer na minha vida? Se eu não roubo, não mato, não faço nada de errado, Deus, os ímpios estão prosperando. Olha, queridos, olha a oração dele, Abacuque 1 verso 2 até o 4. Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás? Porque me mostra a iniquidade, me faz ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, e a contenda e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é distorcida. Irmãos, os juízes julgavam as causas, favorecendo aqueles que pagavam propina. Os sacerdotes ofereciam, quando recebiam as ofertas boas, ofertas que eram valiosas, eles trocavam por ofertas tranqueiras, animais feridos, animais machucados, e havia uma corrupção até no meio entre os sacerdotes, no meio dos homens que se chamavam homens de Deus, e a justiça não se manifestava no meio do seu povo, era corrupção, e acontecia esse negócio de propina, favorecer quem tinha mais dinheiro, e o justo era oprimido, o justo era roubado. Só naquele tempo acontecia, gente. Irmãos, hoje a gente vê, nos dias de hoje, as pessoas zombam da justiça, as pessoas dão risada. Quem que vai preso? Eu não vou preso, eu que tenho poder nessa nação. Homens prepotentes, soberbos, se achando deuses, porque eles confiam no poder do dinheiro, no poder do mamão, confiam no poder político, que manipula, compra o político, compra o senador, compra o presidente. Irmãos, nós estamos vivendo esse momento que a gente olha e vê essas injustiças, desmando, a gente vê tanto pecado, a gente vê coisas terríveis, e a gente fala: Deus, cadê a tua justiça? Cadê o Deus justo? A gente vê juízo, terremoto, gente morrendo, tufão, furacão, coisas acontecendo no mundo, e a gente fala: Deus, o que está acontecendo? O Senhor tirou férias, o Senhor não está cuidando do seu povo. Irmãos, quando nós não entendemos a vontade de Deus, nós entramos em crise, aí vem o descontentamento. As pessoas hoje estão descontentes dentro da igreja, estão descontentes com Deus, estão descontentes com a esposa, descontentes com o patrão, descontentes com o mundo, estão amargurados, estão com o coração doente, tristeza, desânimo, sem perspectiva de futuro, sem esperança. Mas hoje o Senhor fala para mim, para você: entre na torre de vigia, busque ao Senhor, porque Deus vai falar com você, meu querido, que o justo viverá pela fé, e pela fé você vai dar a volta por cima, e você vai entrar na esfera de Deus, e você vai experimentar a presença de Deus, que certamente a presença do Senhor preenche todo o vazio na nossa alma, trazendo paz, trazendo segurança e nos dando força para a gente prevalecer diante desse mundo caótico, mas fazendo a diferença.
sendo uma voz profética e louvando a Deus em todas as circunstâncias, porque enquanto você não tiver uma visão de Deus, que Deus está no alto sublime trono, mas é um Deus que interage, é um Deus que está à procura de adoradores, mas o justo viverá pela fé. Você não pode depender do irmãozinho, da irmãzinha, da Mariazinha, você tem que depender de Deus. Mateus, glória a Deus, aleluia. Mateus 6,6, entra no teu quarto e Deus que te vê em secreto, Deus vai te responder, Deus vai te abençoar, porque Ele está à procura de adoradores. Deus não tem privilégio, só sacerdote, Deus fala só com sacerdote, com pastor, só com gente que está num grau de desenvolvimento. Meu querido, Deus se fez carne e habitou entre nós, se relacionou no meio de pecadores, no meio de bandidos, prostitutas, e fez de prostitutas mulheres de caráter, fez do bandido homem de caráter, fez de pescador homem iletrados, homens simples, grandes profetas de Deus. Porque, amado, quando Deus entra na vida de uma pessoa e Deus traz naquela pessoa progresso, porque aquele homem que era vagabundo, que era um preguiçoso, que tomava todas, aquele homem que cheirava todas, era escravo de Satanás, agora o Espírito de Deus vem na vida desse homem e expurga tudo que não presta, e ele se torna uma pessoa de valor para glorificar a Deus, para servir a Deus e fazer a diferença neste mundo, amados. A Bíblia fala em Gálatas 6,7, com Deus não se zomba, tudo que o homem semear, ele colherá. O profeta de Deus, quando entendeu que o justo viverá pela fé, entendeu que Deus estava usando uma nação ímpia para disciplinar os seus filhos, para disciplinar o seu povo. Irmãos, Deus muitas vezes vai usar alguém do teu lado, do teu trabalho, para ser lixa na sua vida. Deus quer trabalhar na sua vida, mas saiba, porque Deus quer que você se arrependa e busque o Senhor de todo o coração, senão você é disciplinado, não precisa passar por isso. Eu vejo, amados, algumas lições muito importantes. Romanos capítulo 12, verso 2, é um texto muito conhecido. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme. Você está vendo todos os problemas, esses problemas que estão assolando o nosso país, o mundo. Nós temos aquele doido lá que está querendo liberar aquela bomba nuclear da Coreia do Norte, e que está querendo promover o maior caos. Se a gente ficar olhando, ficar achando, meu Deus, o que vai acontecer? Meu querido, olha para Jesus, olha para Jesus, senão você vai ficar alarmado, você não vai dormir de noite, você não vai. Irmãos, Deus está no controle, olha para Jesus, não se conforme com as coisas que estão hoje influenciando as crianças, influenciando as pessoas, filosofias erradas, valores hoje deturpados, aquilo que era bom se tornou mal. Hoje, se falar de Jesus numa escola, você vai preso. Agora você pode falar de pedofilia, botar o lixo do inferno, que é legal, e quem resiste é careta. Irmãos, Deus é santo, e Deus disciplina os seus filhos para que se arrependa e busque o Senhor, porque Judá era uma nação que buscava a Deus, servia a Deus, e de repente aquela nação começou a servir a Baals, a Balins, a idolatria, a feitiçaria. Os sacerdotes se corromperam, os juízes se corromperam, os reis se corromperam, e Deus usa uma nação ímpia para disciplinar o povo de Deus, para que se arrependa e busque o Senhor, para que venha um tempo de calmaria, tempo de restituição, tempo de bênção. A Bíblia fala: não deis lugar ao diabo. Irmãos, e Abacuque, ele entendeu, eu tenho que andar pela fé, e pela fé crer que Deus tem o melhor para mim.
A Bíblia fala de um homem que lutou com Deus, que foi Jacó, em Gênesis capítulo 32, versos 24 a 30, eu não vou ler, mas fala que Jacó era um golpista, era um espertalhão, enganou seu irmão, enganou muitas pessoas, só que ele não enganou a Deus. Chegou um dia que ele teve que ter um encontro pessoal com Deus, e nesse dia, no Val de Jaboque, ele lutou com Deus, e esse anjo de Yahvé era o próprio Deus, tomou a forma de um anjo. O próprio Senhor Jesus tomou a forma de anjo, e ele se agarrou no anjo e disse: Senhor, eu não te largo, não te deixo enquanto não me abençoar, porque ele entendia, eu enganei meu irmão, roubei a bênção dele, mas eu preciso ter a bênção de Deus, porque meu irmão Esaú jurou de morte, e eu quero reatar um relacionamento rompido há 20 anos, e ele entendia, para ter a bênção de Deus, ele tinha que ter o relacionamento reatado com seu irmão, porque Deus não abençoa enquanto a gente está brigado, enquanto a gente agasalha mágoa, ressentimento, ódio. Deus não pode nos abençoar, e ele entendeu, eu tenho que, primeiro passo, ter a bênção de Deus. Isso implica rasgar não as vestes, mas o coração, e se render ao Deus vivo, porque ele era muito esperto para fazer negócio, mas só com Deus, meu querido, ninguém engana. E quando ele está lutando com o anjo tocou na articulação da coxa, a dor foi tão grande que ele gritou, gemeu, mas ele disse: não te largo, não te deixo enquanto não me abençoar. E o Senhor fala assim: como te chamas, homem? Eu me chamo Jacó, enganador, suplantador, golpista. E Deus fala assim: homem, tu não lutaste com homem, tu lutaste com Deus, e prevalecesse. A tua vida não será mais a mesma a partir de agora. Eu te abençoo, e a tua geração será abençoada, e você não chamará mais Jacó, mas Israel. Israel significa Deus comanda. Não era mais os impulsos, os seus instintos, mas agora ele seria comandado pelo Senhor. E amados, e este homem fez a história, porque um dia lutou com Deus, ele reatou seu relacionamento com o seu irmão que estava quebrado, e Esaú abençoou, falou: não vou te matar. Deus também me abençoou, eu jurei te matar, mas eu vejo em você o favor de Deus, e eu não vou tocar num ungido de Deus. E abençoou seu irmão Jacó, próprio Esaú. Irmãos, nós estamos sendo desafiados aqui nesta noite para lutar com Deus em oração. Deus quer manifestar o reino de Deus, o governo de Deus, que não tem recessão, não tem miséria, não tem pobreza, mas o reino de Deus, ele predomina no reino diabólico, o reino de Satanás. Deus predomina, Deus está acima do reino desses homens, que são um reino corrupto. O reino de Deus, o governo de Deus é justo, e Ele quer te abençoar, porque não tem miséria. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, quem pede recebe, quem busca e acha. Então saiba que Deus quer te abençoar nesta terra, porque a bênção é individual. O justo viverá pela fé, e pela fé, meu querido, nesse tempo de crise, você pode desfrutar o favor de Deus, das bênçãos de Deus, porque Deus exalta os seus filhos que o buscam. Quero ler Jeremias 29:12, fala assim: então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu ouvirei. Irmãos, não é o pastor que vai ouvir, o próprio Deus vai ouvir. Então me invocareis, passarei a orar a mim, e eu ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de
todo o vosso coração. Irmãos, os planos que Deus tem para você são planos maravilhosos. Irmãos, a Bíblia fala em Jeremias capítulo 29, verso 11 começa: eu sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim que você deseja. Irmãos, quantos aqui são pai e mãe? Levante a mão. Eu pergunto para você não deseja o melhor para o teu filho? Imagina, Raquel, você nesses dias juntamente com o paizão, o filho lá na Flórida, foi para descansar e de repente uma situação inusitada acontece que deixou todo mundo preocupado, a família. Vocês são limitados, mas Deus é o Todo-Poderoso, Deus cuida, Deus ouve a oração de um pai e de uma mãe aflito, Deus ouve. Irmãos, meu filho tem aqueles cachorrinhos bacê, aquele pequenininho, linguicinha. É um bichinho tão pequeno, mas quer mandar na casa. Mas quando chega em mim, ele sabe que não tem moleza. Eu olho com os olhos, a bichinha já sabe que tem que... Irmãos, eu chego em casa, aquela festança. Eu falo, parece mulher de malandro, quanto mais apanha, mais ama. E eu sou rígido com ela, não bato com vara, nada, mas eu sou firme. Mas ela tem um amor. Esses dias eu fui nas férias, nesse feriadão eu fui para Viradouro, e ela pegou uma roupa minha, uma camisa, uma roupa, e colocou lá no lugarzinho dela, para sentir o cheiro que estava sentindo a minha falta. Irmãos, Deus deu esse instinto, Deus colocou num animalzinho, e saiba, Deus te criou, planejou você, te escolheu antes da fundação do mundo. Os planos que Deus tem para você são planos maravilhosos, mas Satanás, ele vai tentar te corromper, para que o juízo venha, a disciplina venha, o chicote venha. Mas meu querido, hoje o Senhor está falando para mim, para você: saia dessa situação, não se conforme, mas entra na presença do Senhor, clame ao Senhor, e o Senhor vai renovar tua mente. Você vai passar por uma metamorfose, Deus vai mudar tua mentalidade, para que você entenda que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A situação que nós estamos assistindo, vendo neste mundo, o mar, o bramido do mar, irmão, a natureza não suporta mais o homem. As pessoas são cruéis, sem misericórdia, e Deus quer levantar uma igreja cheia do amor de Deus, cheia do caráter de Deus, amor, paz, alegria, longanimidade, para que a gente influencie a nossa geração, para que a gente marque a nossa geração, não com testemunho crentez, mas com uma vida cheia do Espírito, com o caráter de Deus, com os princípios de Deus. Nisso sabereis que sois meus discípulos, se tiver amor uns para com os outros. Então eu vejo aqui, amados, lições importantes que nós podemos aprender aqui e aplicar para nossas vidas. Abacuque tem agora, quando ele entendeu que Deus é bom, que Deus usa as nações até ímpias, mas depois essas nações ímpias vão passar pelo juízo de Deus, pela disciplina de Deus. Deus faz justiça, e ele entendeu que Deus é onisciente, sabe de tudo, está ciente de tudo que está acontecendo na nossa vida, na sua vida. E Deus é onipotente, que Ele pode mudar qualquer situação num abrir e fechar de olhos. Ele pode mudar a história. Ele tem todo o poder. Ele governa o universo. Ele conta as estrelas, chama pelo nome. Ele é um Deus onipresente que está em todo lugar. Que coisa tremenda. Abacuque agora ele tem uma visão da soberania de Deus, porque a partir do momento que ele teve a resposta de Deus, caiu por terra o chororô, os medos, os anseios, a alma dele estava gritando. Agora ele tem o entendimento: Deus está no trono, e Deus é que manda.
é Deus que faz a história, é Deus que levanta nações, que derruba nações, é Deus que está no comando de tudo. E ele fala, liberando um louvor tremendo, falando da soberania de Deus. Abacuque 3, verso 6: para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalha os montes primitivos, os outeros eternos se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Irmãos, Deus levanta, Deus detona nações, homens prepotentes, é Deus que levanta, é Deus que dá autoridade, toda autoridade constituída por Deus. Quando essas autoridades ela se corrompe, Deus destitui, e a Bíblia fala que o eterno Deus está no controle, e fala que os caminhos de Deus são perfeitos, irmãos, os caminhos de Deus são eternos, são perfeitos. Entenda, os caminhos que Deus tem para você são perfeitos. Você pode não entender, parecem misteriosos, mas os caminhos de Deus são perfeitos. Os planos que Deus tem para você são os melhores. Se a gente vê na história, homens que passaram por momentos de abalo, que aos olhos humanos parecia que Deus estava punindo, estava destruindo, mas eles viram o trabalhar de Deus no caráter deles. E aqueles homens de fracos, homens insignificantes, se tornaram poderosos, como Abraão, pai de nações. Homens como Paulo, um sanguinário, matador de cristão, teve um encontro com Deus, se tornou o maior guerreiro, um dos grandes apóstolos que escreveu a maior parte do Novo Testamento. E nós vemos homens aos olhos humanos insignificantes, homens que não tinham nenhum currículo, mas Deus fez poderosos, passaram pela prova, foram provados e aprovados, e Deus levantou esses homens. Eu vejo, amados, um texto maravilhoso que eu gostaria que você acompanhasse comigo, em Salmos capítulo 46, verso 1 a 10, fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Brama as nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Você pode aplaudir o Senhor? Deus governa o maremoto, o terremoto, Deus governa a fúria da natureza, Deus governa os homens com poder bélico, com ogivas nucleares. Deus governa, Deus está acima de tudo. E fala que Deus de Jacó, fala de um Deus da Maria, do José, do Paulo, da Marina, do Oswaldo, do Marco, do Orlando. É um Deus pessoal, um Deus que te chama pelo teu nome, teu sobrenome. É um Deus que te ama com amor indescritível, ao ponto que Ele mandou seu único filho para morrer por você. A tribulação está grande, saiba que Deus é grande, e Ele quer agir na sua vida de uma forma sobrenatural, mas saiba
que o fogo só queima palha, o fogo gera caráter. Deus está levantando uma igreja poderosa, não uma igreja do chororô, não uma igreja que corre atrás de bênção, uma igreja que só gosta de ouvir falar de prosperidade, prosperidade, prosperidade. Meu querido, você tem que ouvir o evangelho da cruz, renúncia, entrega. Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Está cheio de crente que quando Jesus voltar a arrebatar a sua igreja, vai ficar, e ele vai dizer: poxa Senhor, o Senhor me deu um carro, o Senhor me abençoou. Você recebeu minha bênção, mas você não recebeu o Senhor da bênção. Porque Deus, quando entra na nossa vida, Ele transforma, Ele muda a nossa mentalidade, e você se torna um instrumento poderoso na terra. Você era antes um terrorista, você era uma pessoa que aprontava, que fazia coisas erradas. Agora você, aonde passa, você deixa rastro de bênção. Aqui passou uma pessoa de caráter, uma pessoa que realmente vive o que prega e prega o que vive, uma pessoa de Deus. Essa pessoa entrou aqui no meu estabelecimento, a paz do Senhor tomou o local, a atmosfera foi mudada. Irmão, você leva a presença de Deus, a glória de Deus, porque você está em comunhão com Deus. Quando você entende isso, que Deus te chamou para você trazer ordem na terra, para você abençoar, profetizar: Senhor, que cesse as guerras do diabo, que o Senhor implante o teu reino neste lugar. Começa por um com Deus é a maioria, e Deus quer que você comece a partir de hoje: Senhor, eu abençoo a minha casa, eu declaro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus a provisão do Senhor na minha casa. Eu fiquei tão maravilhado, um dia escutei esse testemunho, uma pessoa no interior compartilhou. Estava passando necessidade, orou: Senhor, estou passando necessidade, Senhor é um Deus provedor, Senhor, eu tenho que falar para os meus filhos, Senhor, o que eu faço? Liga para a rádio evangélica e faça um apelo. E essa irmã, ela ligou para a rádio e fez o apelo: estou precisando de mantimento, por favor, aqui está o meu endereço. E um pai de santo escutou e falou assim para os dois filhos de santo: faz uma boa compra e manda para aquela mulher, e quando a perguntar a quem devo agradecer, fala: agradeça a Satanás. E aquelas compras chegaram, aquela mulher dobrou o joelho e disse: Senhor, muito obrigado, Senhor, o Senhor ouviu o meu clamor. E aqueles dois moços vestidos de branco falaram: escuta, você não vai perguntar a quem devo agradecer? Ele falou: olha, meus filhos, eu sei de uma coisa: quando Deus manda, até o diabo obedece. Glória a Deus. Deus é soberano, Deus cuida dos seus filhos, Deus supre as nossas necessidades, Deus é onisciente, sabe de tudo. E meu irmão, Deus está vendo o que está acontecendo na sua vida. As pessoas não estão vendo, Deus está vendo. Mas Deus quer que você tenha hoje atitude. Eu vou entrar na presença do Senhor, eu quero que Deus fale ao meu coração, e Deus vai responder. Clama a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E Romanos 8, verso 28 fala assim: sabemos que todas as coisas cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu não estou entendendo o processo, mas bem sei em quem tenho crido. Eu sei que tudo vai colaborar para o meu bem, porque hoje eu tenho uma mente renovada, uma mente que compreende que a vontade de Deus para mim é bom, perfeito e agradável. Hoje eu não entro mais em crise, porque eu entendo que Deus é bom, ponto final. E quando Deus permite as provas, é porque Deus está provando a minha fé, e eu quero ser provado e aprovado, porque eu vou galgar patamares maiores. Irmãos, Deus está te preparando para coisas grandiosas, mas entenda o momento ao qual você está vivendo. Você está vivendo um momento
maravilhoso que Deus te escolheu para você manifestar o reino de Deus na sua casa, no teu trabalho, nos teus negócios, no teu emprego. Tudo quanto você fizer, o reino de Deus vai ser manifesto, porque não é palavras bonitas, mas sim uma vida com Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do vosso coração. E eu estou terminando essa mensagem. Irmãos, Deus pode estar fazendo uma grande obra quando o mal aparenta triunfar na tua vida. Deus está fazendo uma grande obra. Aos olhos humanos parece que o inimigo está prevalecendo. A Bíblia fala, 3 jovens foram coagidos a se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. Agora um império poderoso, que levou alguns de Judá para morar lá naquela região, lá naquele lugar chamado Babilônia, que hoje seria o Iraque. E foi dada uma ordem, todos devem se prostrar, e quem não se prostrar vai ser queimado, e vai ser destruído. Foi aquecido 7 vezes mais as chamas. Todos se prostraram, menos os 3 amigos de Daniel. E o profeta Daniel era contemporâneo com o profeta Abacuque. E aqueles 3 moços, temente a Deus, que servia a Deus, estavam dispostos a morrer por amor ao Senhor, mas não estava disposto a entristecer o coração de Deus, a quebrar a comunhão com Deus. Ele estava disposto a renunciar ao mundo e todos os apelos do mundo, mas não pecar contra Deus. E eles não se dobraram diante da estátua, foram lançados na fornalha. Deus não livrou da fornalha, mas livrou na fornalha. Deus deu a ordem para que o fogo não queimasse nenhum fio de cabelo, porque aqueles homens estavam em obediência. Obedecer é melhor que sacrificar. Não adianta fazer jejum de 40 dias, jejum de 40 noites, não adianta você ler a Bíblia capa a capa. Meu querido, o que Deus, Ele quer ver no nosso coração, obediência. E eles lá naquela fornalha contemplaram o anjo de Yahweh. O Senhor acampa ao redor daquele que o teme e os livra. E Nabucodonosor ficou estupefato e falou: saia para fora. E saiu aqueles 3, e o quarto, que era o próprio Deus, desapareceu. E ele cheirava, não havia nem cheiro de fumaça naqueles homens. E ele faz um decreto que todas as nações, povos, línguas tremam diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, porque esse Deus é o Todo-Poderoso, é um Deus que salva os seus filhos. Você pode aplaudir, meu querido. É um Deus soberano cuida de você. E este homem agora tem a visão de um Deus que merece todo louvor, toda adoração. Agora o louvor foi restaurado, e ele profetiza, Abacuque 2 verso 14, ele fala assim: como as águas que cobrem o mar, a glória do Senhor encherá toda a terra. Que coisa tremenda! Deus está no controle de tudo. E Abacuque capítulo 3 versos 17 a 19, ele entende, se ele passar por qualquer tipo de luta, provação, tentação, ele fala aqui, Abacuque 3 versos 17 a 19, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas foram arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Irmãos, o Senhor é a minha força e faz andar como as corças. Irmãos, eu estive em Israel agora em junho,
E lá eu vi essas corças, esses animais nos lugares mais altos dos penhascos, e não cai. O bicho tem uma habilidade para se esconder nos lugares altos, elas ficam em lugares altos, então estão longe das presas, estão longe dos animais perigosos que são uma ameaça para elas. Irmãos, você pode habitar nas regiões celestiais reinando com Jesus, e o Senhor te dá força, te dá poder, te dá sabedoria, te dá graça, e te faz você estar nas regiões celestiais em comunhão com Deus, intimidade com Deus. Isso é tremendo. Então eu vejo aqui, amados, o Senhor te faz você voar em lugares altos. Eu termino essa palavra. No meio da crise podemos mudar a nossa história através da oração. Eu vejo aqui, amados, que a oração é uma arma poderosíssima, que vai levar você a um relacionamento com Deus, vai levar você a uma dimensão de Deus, a sair dessa esfera e entrar na esfera de Deus, porque Deus está à procura de adoradores. Deus quer revelar os seus segredos, os seus servos profetas. Deus quer revelar o que está para acontecer na face da terra. Deus quer compartilhar os seus segredos do que está para acontecer no mundo. E Deus te escolheu, meu querido. Deus quer que você tenha essa intimidade, mas você tem que desejar, tem que procurar. Nós estamos rodeados de tantas pessoas, mas, querido, busque o Senhor em primeiro lugar, e você vai começar a experimentar a presença de Deus, a paz do Senhor. Você vai entender a vontade de Deus que Deus tem para a sua vida, e você vai prosperar nesta terra como um adorador, como um profeta de Deus, e certamente, amados, você vai marcar a tua geração com uma vida de propósito. Amém?